Ok, minha gente, já de volta aqui no programa, com notícias, com informações e debatendo a nossa cidade. E nós agora, para você que está chegando agora, nós agora estamos falando da situação do lixão e da cobrança de uma taxa de lixo. Eu ainda quero falar hoje, que sempre me perguntam que negócio é esse de precatório. Já falei sobre isso, já falamos, já perguntei, já respondi, mas eu ainda quero, o doutor Alexandre vai falar sobre isso. 2021, Jornal Diário. Pode colocar aqui para mim, por favor, no meu monitor? Em 2021, já se falava da cobrança de uma taxa de lixo, já está aqui. Vereadores apontam falta de critérios nos valores que seriam praticados pelo governo municipal. Criação da taxa de lixo é rejeitada pelo Legislativo. 19 votos, os vereadores derrubaram o projeto de lei de autoria do prefeito Vinícius Clausen. Isso foi em 2021, ele volta agora querendo criar novamente a taxa de lixo, que tinha como objetivo instituir no município a taxa de lixo. O projeto foi rejeitado numa sessão ordinária realizada quinta-feira. Os vereadores alegaram que a população é sobrecarregada de impostos e não recebe serviços públicos de qualidade, o que torna inaceitável a criação de mais uma taxa municipal. Os parlamentares também apontaram a falta de transparência nos critérios sobre valores que seriam praticados, dando a entender, inclusive, que a população de menores faixas de renda poderiam ser penalizadas com as maiores taxações. E por aí vai, essa matéria está no Jornal Diário. Oi? Alguém falou comigo? Em 2021, no dia 14 de agosto de 2021, a tentativa do prefeito, isso foi em plena pandemia, a tentativa do prefeito da criação da taxa de lixo, José Carlos Faria, e todos os vereadores votaram contra. Hélio, essa foi uma atitude, eu acho que eu como sou contra a taxa, não seria a favor da aprovação de um projeto desse. E na época o Léo também, né, já presidia a casa, e hoje se ele coloca que é contra essa lei da cobrança da taxa de lixo, eu tenho certeza que pela liderança que ele tem na casa, da maneira que ele administra, tenta sempre fazer grupos de vereadores com força, ele tem essa facilidade na casa, eu acho que ele convence os pares em não aprovar e justificando por que não aprovar. Naturalmente, isso é baseado em alguns critérios, ninguém vota contra ou a favor sem não analisar e justificar o seu voto. Então, se ele conseguir uma unanimidade nesse projeto, acho que o prefeito vai ter dificuldade, até porque, nos dias de hoje, a gente está vendo, né, está convivendo, e que o que parece, pelo menos demonstra publicamente, que o convívio executivo e legislativo não é dos melhores. Não, e na verdade esse projeto foi rejeitado, ele vai de encontro ao que a gente estava falando aqui, porque assim, você vendo pela matéria, você vê que faltou transparência em relação à cobrança das taxas, que foi o que eu discuti aqui, em relação a escalonamento de taxa, a isenção para algumas faixas etárias de níveis sociais familiares, entendeu? Cobrar de quem produz mais. Eu creio que esse projeto de lei não traduzia nada disso, até porque a Câmara rejeitou. E, como eu disse, hoje, a Câmara, o projeto de lei precisa passar pela Câmara novamente. Então, quando ele faz a promessa que vai cobrar a partir de 2024, ou ele desconhece, ou ele está muito confiante que vai aprovar pela Câmara. Ele não tem hoje a maioria na Câmara para aprovar os projetos que ele quer. Ele depende muito de negociação, de conversar com a Câmara, de explicar bem. Já se provou-se isso em outros projetos que ele tentou aprovar e não conseguiu. E eu acho difícil, né, embora tenha minhas ressalvas em relação a essa taxa, eu acho difícil que ele aprove isso na Câmara. Não, o Paim colocou aqui antes que é a eficiência do serviço que está sendo cobrado, né? Sim. Então, se um governo ganha a eleição, cabe a ele viabilizar a administração, viabilizar a maneira de gerir. E nesse aspecto, ele toma atitudes simpáticas e tem algumas delas são antipáticas. Né? Cobrança de taxa, por exemplo, é muito antipático. É uma coisa, mas às vezes é a sobrevivência daquela situação, do governo. Para sobreviver tem que cobrar aquela taxa. Só que eu acho que cobrando a taxa de lixo, na situação que nós estamos vivendo, parece até que se deixou criar uma situação que não tem solução para cobrar.
Se você oferece um bom serviço, você cobra. Quando você passa numa estrada pedagiada, que você vê ela, eu discordo dos valores, tá? Mas não sou contra cobrar pedágio na estrada. Se você vê a nossa estrada hoje, de Teresópolis, do Rio a Teresópolis, melhorou, mas de Teresópolis além Paraíba, ela teve um salto de qualidade. Um salto de qualidade. Então, cobrar o pedágio, agora, eu não concordo com a taxa de R$18, R$20. Eu passo na BR-101, tem o pedágio também lá da Via Lagos, é um preço abusivo. Mas de R$1,90, R$2,30, isso é razoável, porque o número de veículos é muito grande, o número de caminhão é muito grande. Se cobra uma taxa razoável, eu acho que o benefício que traz na duplicação de estrada, na sinalização, na pavimentação, eu acho que justifica. Não, é lógico, é o que eu disse, o Faria. A gente, quando tem um serviço de qualidade e que você está vendo o resultado daquilo que você está pagando, a gente paga, embora a gente não queira pagar, mas a gente até paga um pouco mais de satisfação. Você fez um exemplo perfeito, que é a questão dos pedágios. Que você vai numa estrada que tem o pedágio e vai numa estrada que não tem pedágio, você vê que o governo, o Estado, não consegue manter. E onde tem o pedágio, você anda numa estrada com segurança, você tem suporte auxiliar para mecânica, para socorro médico, você tem tudo ali. Na questão do lixo aqui, se você tem o serviço implementado funcionando corretamente, você até consegue instituir essa taxa. Até a matéria ali diz que o serviço, naquela época, em 2021, não, era inadequado na avaliação da Câmara. E hoje, se você pegar a rede social, você vê que tem bairros que reclamam da coleta de lixo, que não é feito nem diariamente, mas parece que é 3 vezes por semana, às vezes não passa, os caras não passam. Então, a gente tem deficiência já na coleta. E uma outra situação também, que a gente tem que lembrar aqui, é que o mandato do Vinícius ele termina em 2024. E eu não consigo vislumbrar uma solução para o lixo nesse espaço aí de 1 ano e 6 meses. Nem para o lixo, nem para a água. E a taxa, uma vez instituída, o Marquinhos citou aqui, ela, uma vez instituída, não voltam atrás. Vai entrar governo, sair governo, ninguém vai querer mexer mais com isso e tirar, porque ninguém vai querer abrir mão de arrecadação. Então, se tem que tomar muito cuidado, primeiro, entendo, de apresentar o serviço de qualidade. Aí sim, beleza, apresentou o serviço de qualidade, está funcionando bem, a gente precisa manter esse serviço. Para manter esse serviço, a gente precisa cobrar uma pequena taxa dos municípios de Teresópolis. Aí sim, dá para se implantar. Mas fora isso, eu acho arriscado. O Vinícius, diga de passagem, quando ele se elegeu, ele disse que ia mexer na questão da contratação da empresa aí que coleta o nosso lixo. Até hoje, é a mesma empresa, e assim, você colocou aqui, muito bem colocado, sobre a distribuição nos bairros. Eu não moro num bairro central como você mora, assim como também o Faria não mora. Na minha rua, passa só 3 vezes na semana e olhe lá. Não, eu já, no meu caso, eu moro em Araras, ali no alto, mas Araras 2 vezes por semana e é o suficiente. Não tem concentração também, né, de prédio, de casa e de lixo, né? São ruas com casas normais, né, não tem muita concentração. As 2 vezes que passa é o suficiente para a gente ser bem atendido. Não tenho que reclamar da coleta no bairro de Araras. Pelo menos eu vivo isso no meu dia a dia. Na minha comunidade, às vezes a gente passa de alguns apertos lá com a empresa, né? E aí, eu repito o que eu falei, o Vinícius, quando se elegeu, ele dizia que ia dinamizar a prefeitura para o cidadão. Eu não estou vendo isso. A gente viu aí no comercial a questão do nota 10, tal, essa questão. A gente tem que reconhecer alguns esforços, ele fez isso, né, na questão da ciência e tecnologia. Hoje o pessoal com a fazenda faz tudo pela internet, mas em outros cantos... Voltando lá atrás, Hélio, em 88 ainda, isso é claro, mais de 30 anos, o interior não tinha coleta de lixo. O interior não tinha coleta de lixo nenhuma. 3º distrito, 2º distrito, não tinha coleta de lixo. A coleta de lixo foi implantada no dia 3 de novembro de 1988 pelo ex-prefeito Celso Dalmaso. Ele colocou coleta de lixo no interior, os carros visitavam 1 ou 2 vezes por semana, hoje eu acho que está mais, né? Mas nenhum bairro, nenhum local do interior tinha coleta de lixo em 88. Eu lembro que eu não era vereador ainda, mas fui no gabinete do prefeito e, levando a importância daquela situação para a população, o Celso prometeu
e colocou no interior no dia 3 de novembro de 88, coleta de lixo no interior, que foi um avanço para a gente. Uma pergunta, Faria. Era autarquia municipal ou era empresa contratada? Era a Corel. Era uma empresa contratada do município. Era a Corel o nome da empresa. Bom, minha gente, a gente continua debatendo aqui os assuntos que vêm aí dos últimos tempos. Eu quero até deixar uma pergunta para vocês. Vocês acham que o governo... No finalzinho a gente responde isso. O governo Vinícius acabou? Já chegou ao final o governo Vinícius? Lá no final a gente responde isso. As pessoas me perguntam muito o que são os precatórios. Por que o prefeito quer pegar um dinheiro emprestado, seria do Banco do Brasil, que ele viajou a Brasília? Obviamente a gente já falou sobre isso aqui, mas a pergunta volta sempre. Né? Que negócio é esse de precatório? Que as pessoas não sabem o que é. Alexandre. Hélio, antes, se você me permitiu, eu queria fazer uma justiça, que a gente começou a falar no início do programa sobre o 6 de julho, em relação àquela doação dos 3 milhões da emenda parlamentar feita pelo deputado Luiz Antônio, Sim. através também do André Correia, em que o Vinícius entrega o cheque lá para a Clarice, fala que foi entregue. E aquilo ali, na verdade, aquela demanda ela foi levada pelo vereador Rangel, não foi pelo Vinícius. Né? Ele, embora pega carona ali, diz que é porque ele tem bastante... Porque você é o chefe do executivo, ele que tem que receber, né? Então, assim, ele diz que ele é bom relacionamento com os parlamentares e proporcionou, mas, na verdade, quem falou da demanda, da necessidade das cirurgias cardíacas foi o vereador Rangel, que ele tem uma afinidade muito grande com o deputado André Correia, inclusive ele encabeçou aqui a campanha do André aqui na cidade, e o André já tinha feito outras, através do seu pai, do Luiz Antônio, já tinha feito outras 2 emendas parlamentares anteriores, e agora fez essa de 3 milhões. Já também em tratamento direto com o HCT. Então, assim, o prefeito participou desse relacionamento e tudo, mas a gente também tem que dar a César o que é de César. Né? Então, quero parabenizar aqui o vereador Rangel por esse empenho que ele teve, que com esses 3 milhões parece que vai zerar a fila de cirurgia cardíaca. Então, assim, não foi dito, né, pelo prefeito em momento nenhum a participação do vereador, mas ela foi de suma importância para que essa emenda chegasse a Teresópolis. E falando sobre os precatórios. Só um segundinho, dá tempo. Você, quando vai uma festa dessa, a maioria das pessoas, a esmagadora maioria, estão ali, mas não presta atenção quem está homenageando quem e quem é quem que está sendo homenageado. Alguns vereadores ontem marcaram um golaço em homenagens. Título de cidadão honorário, né, passa a ser filho de Teresópolis, né? Alguns vereadores marcaram um golaço. Depois a gente conversa. Vamos nessa. Fala dos precatórios. Precatório. O que são precatórios? Precatórios para o povo entender, o pessoal que está nos assistindo, o município, às vezes, ele é réu em determinadas ações, né? Seja indenizatórias, trabalhistas, de pessoas que trabalharam para o município e não receberam, uma série de indenizações na qual o município é condenado a pagar. E nós temos no município uma lei de pagamentos de pequenos valores, que é uma RPV, que o Tricano, na época, no último mandato dele, ele colocou que os pagamentos em RPV se limitam, o teto dele é o teto do recebimento do INSS, que são 5 salários. Então, hoje dá em torno de R$7 mil. Então, toda indenização que o município foi condenado a pagar, acima de R$7 mil hoje, eles são transformados em precatórios, que são inscrições de crédito, que aquela pessoa que recebeu, que tem direito a receber, vai para uma fila, que essa fila é coordenada pelo Tribunal de Estado do Rio de Janeiro. Então, o município hoje tem, segundo o Vinícius, até declarou aqui no programa de televisão, na entrevista com você, Hélio, que o município tem hoje cerca de 295 milhões em precatórios. São ações condenatórias que o município sofreu, tem que pagar, se arrastam ao longo dos anos, não são condenações todas em seu mandato, mas que são condenações que ocorrem diariamente. O município, isso não para, isso é uma bola de neve. Então, assim, o que eu quero pontuar aqui? Primeiro, quando ele diz que nos últimos 16 anos ele pagou, o município pagou 69 milhões e ele só nos 5 anos pagou 60 milhões, eu queria fazer uma correção aqui e chamar a atenção para o jogo de palavras. Porque é preciso avaliar, Hélio, quando ele traz 16 anos pagando 69 milhões, eu quero lembrar que hoje o orçamento do município é 650 milhões. E há 16 anos atrás não chegava nem a 100. Então, para você fazer uma comparação da forma que ele fez, é preciso que traga isso em forma percentual.
Porque talvez o cara pagou 69 milhões nos 16 anos atrás, mas o orçamento era mínimo. Então, às vezes, o cara pagou em cima do orçamento 15%. Se você for pegar 60 milhões hoje que o município diz, né, que o prefeito aqui anunciou, pagou 60 milhões. Quando você faz o levantamento que nem eu fiz, que o município já recebeu 2,6 bilhões nos últimos 5 anos, ele pagou só 60 milhões, ele não pagou nada, ele pagou menos de 3%. Você entendeu? Então, assim, são jogos de palavra que a pessoa usa de a forma que se favorece. Em 16 anos eu paguei, em 5 anos eu paguei mais do que nos últimos 16. Poxa, mas a arrecadação nos últimos 16 anos não era, né? Até porque o município ele vem crescendo gradativamente. E o Vinícius, em 2018, ele tinha um orçamento de 419 milhões, ele hoje tem um de 650. Você vê que ele cresceu em mais de 250 milhões no seu orçamento. E ao longo desses 5 anos, ele estava com uma liminar, ele não estava pagando precatório. Tem até que saber se ele pagou mesmo ou se esses 60 milhões foram sequestrados, eu faria. Porque a coisa também tem que... Porque o município andou sofrendo sequestro. Então, a gente não sabe nem se foi de forma voluntária ou se foi sequestrado. Por que o tribunal faz o sequestro em conta? Porque o município não arca com os compromissos que ele tem. E daí, você tem uma série de incoerências quando você vem para a televisão, vem publicamente dizer que o município não tem dinheiro, e quando você vai no portal de transparência, você vê que o município cresceu em arrecadação, que estão sendo instituídas, que nele quer instituir a taxa do lixo, que foram instituídas varreduras nos imóveis através de geografia, georreferenciamento, né, o que muito chamou de drone, né, ele insistiu em dizer que não era drone, que era nave tripulada, mas enfim, mas foi feita correção, né, de IPTU, o município arrecadou mais, houve uma ampliação na fiscalização. Nitidamente e comprovadamente, o município recebeu muito mais recursos no governo Clausen do que nos governos anteriores. E isso, você portal da diria transparência, que dinheiro tem, falta gestão? Continua faltando gestão, isso é óbvio, porque assim, se tinha dinheiro antes dele assumir e não tinha gestão, ele assumiu, ele aumentou em mais de 50% a arrecadação e continua dizendo que não consegue fazer as coisas porque não tem dinheiro, então, para mim, faltou gestão. Não tem essa questão. Então, nessa questão, só para concluir, Hélio... Eu acho que o Paim está terminando aí, fechando esse assunto. É um assunto que ele conhece tecnicamente, né, da questão legal, está, eu acho que, bem explicado para o nosso ouvinte. Não, até porque assim, eu quero destacar o seguinte, Hélio, eu sei que o precatório é importante que se pague. Eu tenho colegas advogados aí que estão esperando talvez 20, 30 anos aí para receber um precatório. Ele até disse, tem o precatório da Praça Olímpica de 1951, né? Mas nós temos precatórios aí de 20 anos para trás esperando para receber, que inclusive colegas advogados que querem receber, que são verbas consideradas verbas alimentares, pessoas que precisam receber, que trabalharam para o município. Né? Eu não sou contra pagar os precatórios. Eu estou sendo assim, incisivo até na questão que o município pecou em não pagar. Né? O município já deveria ter pago. Agora, nessa questão do empréstimo, é que a gente precisa ter outro olhar. Por quê? Vai pegar 295 milhões de empréstimo. Vai pagar o que está atrasado. E aí os que estão entrando novos, vai ter dinheiro para pagar? A outra coisa que precisa ser bem especificada e precisa estar esclarecida. O prefeito está terminando o seu mandato. Ele vai pegar um empréstimo que não vai pagar dentro de um ano, ele vai pagar muitos anos pela frente. Ele tem, inclusive, que ele disse na entrevista que tinha até carência. Matematicamente, um economista vai dizer, não é a minha área, matemática financeira, mas a gente sabe. Se eu tenho um empréstimo pessoal que eu estou pagando 10% de juro, vamos botar aí 12% de juro ao ano, e eu consigo um para pagar 6% ao ano, é lógico que eu vou trocar porque é vantagem. Que, segundo o que ele colocou aqui, é isso que ele quer fazer. Ele quer diminuir a taxa de juros que o tribunal cobra numa taxa referenciada aí pelo Banco do Brasil menor. Só que empresário que trabalha, quem sabe como são instituídas essas taxas dos bancos de empréstimo, eu não sei se na condição que ele está querendo pegar é assim, a taxa é menor, só que ela tem a correção pela TR. Então, assim, o banco oferece, por exemplo, teve o programa do Pronamp. O Pronamp, ele te oferecia juros de 6% ao ano, mais a correção da TR, que no final do ano que no final do exercício dava 18%, 19%. E o banco oficial, como todos são oficiais, mas eu acho que o banco de governo, como a Caixa Econômica e Banco do Brasil, vai fazer consignado.
Não, ninguém. Olha já só, vai pegar na conta da prefeitura. Ele já tá comprometendo, se eu não me engano, o FPM, né, o Fundo de Participação dos Municípios, que está sendo colocado como garantia. O que precisa ficar atento, e a Câmara está atenta a isso, é que nessa questão do precatório, talvez você resolva um problema de imediato e você depois coloca um elefante branco na frente para o município pagar. Por quê? Banco nenhum empresta dinheiro de graça. Tem a cobrança e a cobrança é legal. É menor do que a gente que está negociando no mercado? Beleza, é. Só que tem as correções. E quando você dá a carência, depois dá e mais aquele parcelamento para pegar aqui talvez uma gestão inteira futura, na qual ele não participa mais, então talvez ele vai ficar marcado como prefeito que pagou os precatórios e o outro que assumiu a dívida como prefeito endividado. Então tem que tomar cuidado com isso. Não sou contra pagar, não sou contra reaver a questão do empréstimo, desde que haja ali uma transparência, uma demonstração efetiva de que o município terá condições de cumprir e que os juros realmente trouxe economia para os cofres públicos. Porque uma outra situação também que tem que deixar claro aqui, Hélio, é que, por exemplo, se eu tenho um precatório lá de 20 anos para receber e não tenho esperança de receber isso nem tão cedo, e o município chega para o cidadão, para aquela pessoa que tem aquele crédito, olha, você tem um precatório aqui de 50 mil para receber, eu vou te pagar à vista hoje 40 mil, você topa? Se a pessoa, não, eu topo, eu prefiro, até é óbvio que a pessoa vai querer, vai descontar um pouco, mas vai receber à vista, melhor do que receber daqui a 10 anos ou nem receber, né? Porque vai ficar aí toda a vida para receber. Então, isso também gera economia para o cofre público. Mas esse tipo de negociação eu entendo que deveria ser feito antes do dinheiro entrar. Porque depois que o dinheiro está lá no cofre, se eu sou advogado, por exemplo, e eu tenho um cliente meu com precatório, eu mando sequestrar. Eu não vou. Exatamente. Aí eu não quero mais acordo. Aí pode tu ter o dinheiro em caixa. O dinheiro está lá, pode ser sequestrado. Então tem que ter essas nuances, tem que ser essa discussão. Não é simplesmente vou pegar o dinheiro emprestado e vou pagar. E o que tem que ficar claro também é que você, zerando os precatórios, você não estanca o precatório. O precatório está sempre acontecendo, porque o município está sendo condenado a todo momento. Se você buscar no site do tribunal pelo consultas de processo, colocar lá município de Teresópolis, você vai ver que vai sair lá 100 páginas, principalmente na questão de medicamento. Tem muito. Esse tipo de empréstimo, a Câmara precisa ter o cuidado de ver para onde vai cada centavo. Ele tem que explicar em que vai gastar. Vai ser 100 milhões para isso, 5 milhões para isso, 1 milhão para isso. Tem que ser definido. A justiça normalmente é muito severa nessas coisas. Você está pegando, mas você vai gastar em quê? Eu já passei por isso como presidente da Câmara, né? O prefeito ficou sem mandar o dinheiro da Câmara durante 3 meses, mais um pouco até, e quando mandou, eu falei, preciso usar esse dinheiro, preciso pagar a funcionário, a fornecedor, e o juiz perguntou a cada centavo onde ia esse recurso, e foi explicado e foi autorizado. Então, tem que ter esse cuidado. É até interessante isso, que eu creio que o Paim lembra, na sessão do Legislativo, o vereador Pastor Luciano, eu comentei aqui, pelos comentários da rede social, o Pastor Luciano colocou isso em xeque, né, porque não estava tendo transparência nisso. Né, e aí, porque assim, foi assim, gozado, para não dizer outra coisa. Né, o Pastor Luciano mandou um requerimento para a prefeitura, na terça-feira faria. Na quarta-feira à tarde já estava na Câmara de Vereadores para apreciação do dia seguinte. Assim, eu salvo engano, pela entrevista que ele deu e pela conversa que ele teve com os vereadores na Câmara, a situação é totalmente amarrada. Por exemplo, o empréstimo ele não fica, ele já vai para uma conta específica, o tribunal que vai gerir esses pagamentos, porque se existe uma fila, o precatório, é importante destacar aqui, que se você for cumprir, né, e quem coordena isso é o Tribunal do Estado, ele tem uma fila. Se você puxar hoje lá, tem mais de 150 nomes na fila. Então, lá atrás. Ele não pode pegar, por exemplo, e pagar um precatório que foi escrito ano passado. Então, ele tem que obedecer essa fila. E eu acho justo essas pessoas receberem. Porque a gente fala aqui, quando a gente fala de Praça Olímpica, que são 100 milhões de precatório, a família Granado tem muito dinheiro, embora seja deles, é direito deles de receberem. Mas a gente pensa mais naquelas pessoas que trabalharam para o município, que foram médicos, talvez servidores, que tiveram ali, pessoas que tiveram condenações indenizatórias por problemas sérios e que estão esperando receber há 20, 30 anos ou 10 anos e não recebem. Então, acho que tem que pagar. Essa questão é toda amarrada, pelo que ficou sendo dito. Né? Agora, a minha preocupação é o seguinte, se em 5 anos, com 2,6 bilhões de arrecadação, não se pagou, se pagou-se apenas 3%,
né? Você vai botar 60 milhões, você dividir em 5 anos, dá 10 milhões por mês? Nem isso, né? Vai dar menos? Não, 1 milhão. E aí, Eli, só para concluir, se a prestação, o que eu quero chegar é isso ali, se a prestação do empréstimo, o município vai conseguir arcar com a prestação e mais as condenações precatórias que irão por vir. Porque se você não consegue pagar hoje, quem que te garante que você vai pagar amanhã? A prestação e mais os outros precatórios. E essa é a preocupação, entendeu? De ficar essa bola de neve, que aí você acumula prestação de empréstimo e começa a não pagar os outros precatórios. Você também só pode pegar o dinheiro do empréstimo aprovado pela Câmara. Sim. E a Câmara não vai entrar nessa. Eu acho que o Paim, como também está sendo dentro do que ele faz e da capacidade e a curiosidade, saber, Paim, se a dívida aumentou ou diminuiu. Porque às vezes ele pagou e a dívida acabou aumentando, porque não foi o suficiente para cobrir o giro. Olha, chegamos ao final do programa de hoje, né? E eu quero agradecer a participação de vocês aqui. Marcos Habib, Petralha, pô, o cara te chamou, pô, botou Petralha. Obrigado, Marquinhos. É os ônus, né? A pessoa não me conhece, não faz política, só vive da rede social de puxação de saco do prefeito. Você votaria no Vinícius? Não. E se ele for para o PT ou para o Partido Comunista? Primeiro que não é o perfil dele. Ele não tem um chão de fábrica. Ele nasceu... Não era do Jorge Mário, mas o Jorge Mário foi para o PT também. O Jorge Mário, foi bom você falar sobre isso. O Jorge Não, Mário eu tenho que terminar o programa. O Jorge Mário foi um mau elemento que o PT trouxe, porque o PT não peneirou a época. O PT deveria ter peneirado, porque ele vinha do PFL. Diz aí que o PT foi que atrapalhou o governo do Jorge Mário. Para. Nós atrapalhamos a ele querer lesar mais o município, expulsando ele e 2 vereadores de mandato. Marcos Habib, muito obrigado. Entende, mas obrigado. E assim, sobre a sua pergunta que você tinha colocado aqui, se o governo do Vinícius acabou, eu creio que não acabou. Mas eu acho que falta, por parte dele, respeitar o legislativo. Porque, como a gente não falou aqui, quando foi para querer colocar a questão da água, ele quis lá procurar a justiça e cancelar um item da lei orgânica. Mas agora que ele precisa de dinheiro, ele está se socorrendo à Câmara de Vereadores. Falta, por parte dele, respeito ao poder legislativo, como a gente colocou aqui no começo, e ter um diálogo melhor, né? A gente vê hoje, não uma briga, porque isso seria feio de dizer, mas uma amiosidade da parte do Executivo Perfeito. com o Legislativo. Alexandre. Olha, eu entendo assim, não acabou, até porque tem mais 1 ano e 6 meses ainda de governo. A crítica que eu tenho em relação ao governo Vinícius, ele teve alguns avanços, principalmente na área de administração, de tecnologia, ele conseguiu, mas para o que a gente esperava dele, o que ele prometeu e diante do orçamento que ele teve na mão para trabalhar, eu achei que foi decepcionante. Essa é a palavra para mim hoje no governo Vinícius Clausen, é um governo decepcionante. Faria. Olha, é natural, por questões legais, a partir do 2º ano, né, do dia 1º, do 3º ano de governo, todo governo está acabando, né? Alguns acabam antes por várias situações. Eu acho que o governo Vinícius realmente não, ele está acabando por questões legais, mas ele ainda tem muito por fazer. Como o Paim colocou, eu vou usar outro termo, mas que é a mesma coisa. Ele só nos frustrou na expectativa, né? A nossa expectativa de prefeito dele, de quando começou, de discurso de campanha, eu acho que ele, infelizmente, nos decepcionou. Na expectativa, realmente, ele nos frustrou dessa forma. Nós tivemos, até só para arrematar, Hélio, nós tivemos no ano eleitoral um empresário da cidade que chegou a se manifestar num grupo aqui da cidade de WhatsApp, que tem empresários, políticos, de todo jeito, que os outros candidatos deveriam renunciar à candidatura para que deixasse que o Vinícius continuasse mais 4 anos, para organizar a casa e os outros depois viessem colhendo os frutos. Você imagina? E na época, eu como presidente do PSDB, que eu era na época, eu fui contra. Eu falei, cara, você está colocando os outros, você está botando o cara no pedestal e colocando os outros como verdadeiros incompetentes. E hoje a gente se mostra, talvez ele esteja muito arrependido de ter feito essa fala, porque para mim ele não se demonstrou tão eficiente como dizia que era,
não demonstrou a tamanha capacidade de gestão que ele prometera em campanhas eleitorais, e a gente vê que, se tivessem feito isso também, teria se cometido equívoco. É lógico que a gente agora tem mais 1 ano e 6 meses de governo, que ele pode fazer mais algumas coisas, mas que fica aí a lição, né? Que no discurso tudo é bonito, tudo é perfeito, mas na hora de colocar a prática em força não é assim mesmo. Como o Dorico Paraguaçu. Já era. Rua. Seguinte, a gente está chegando ao final do programa. Hoje, eu estava para receber o presidente do Sindágua, porque a SEDAI não pode falar, você não consegue falar com a SEDAI. Então eu abri um caminho para o Sindágua. E ele estaria no programa de hoje, mas não pôde estar, um problema familiar, ele não pôde estar, e está marcado para sexta-feira que vem a gente falar sobre água, sobre esgoto com o Sindágua. A gente está fechando o programa, não tenho ainda, estou aguardando para segunda-feira a confirmação do Márcio Danilo, que está chegando de Abu Dhabi, inclusive para lançar o seu livro nesse final de semana. Mas ele ainda não me confirmou, praticamente certa a vinda dele no programa. A gente está passando por uma reforma tributária. Pegar um dinheiro, um empréstimo desse hoje, caso fosse aprovado pela Câmara, que não vai acontecer, com essa reforma tributária que está vindo por aí, isso pode ser um desastre para qualquer município. Eu não acredito, porque a dívida que vai ficar para o próximo prefeito, ou os próximos prefeitos, isso aí vai virar uma bola de neve, isso vai crescer mais ainda. Então, nesse momento, eu não acredito que a Câmara de Vereadores aprove o empréstimo pelo Banco do Brasil, ao Banco do Brasil, por esse dinheiro que o prefeito Vinícius quer. Mas tudo isso a gente continua discutindo e debatendo ao longo da semana, ao longo do mês, nesse mês de junho, julho, tão tumultuados aqui em Teresópolis. Muitos problemas acontecendo e o lixão não parou de pegar fogo, ele diminuiu, porque aquele fogo está interno, aquilo vai explodir em algum momento. Bom final de semana para todo mundo, segunda-feira, 10 da madrugada, a gente está de volta.